recebendo mais uma vez, para nossa alegria, a Ana Tereza, que veio do Rio de Janeiro participar do primeiro simpósio da Associação dos Psicólogos Espíritas de Goiás. Ana Tereza, é uma alegria tê-la novamente aqui. Nossa, muito obrigada pelo convite, que a gente possa ter um diálogo bem gostoso hoje. Isso. E falando aí dessa questão da mentira, algumas pessoas dizem que não mentem, falam meias verdades, ou mesmo que não mentem, omitem. O que seria realmente uma mentira? Então, para poder falar da mentira, deixa eu falar um pouquinho da verdade, né? Jesus diz que a verdade nos libertará. Então, ele não diz a mentira liberta. Se a verdade nos liberta, podemos dizer a mentira aprisiona. Então, quando você me pergunta o que é mentira, eu fico pensando assim, com certeza vai te aprisionar. Primeiro que você vai ter que ficar segurando essa mentira por resto da sua vida, para você não se desmentir depois. E isso já causa um aprisionamento, uma tensão, uma agonia, uma aflição. E não só de você ter que repetir essa mentira várias vezes, porque ela, para ser verdade, ela tem que ter consistência, ela tem que ter permanência, né? A verdade é algo dessa ordem. Então, para a mentira virar verdade, ela tem que se repetir, tem que ser do mesmo jeito, da mesma maneira. Qualquer contradição, ela perde o valor de verdade. Então, a mentira é tudo aquilo que, em primeiro lugar, falta consistência, falta permanência, né? Falta continuidade, não há só há contradição, né? Então, quando a gente diz assim, não, eu não menti não, eu omiti, né? Então, isso é uma maneira que a gente tem, uma ilusão que a gente cria, de não aceitar ou de não concordar com o lugar de mentiroso que a gente está sendo, né? Então, quando a gente omite, a gente está escolhendo não contar tudo, contar parcialmente alguma coisa. Dependendo da finalidade disso, se eu quero contar uma parte hoje para contar outra parte amanhã, se eu acho que isso é estratégico, necessário e benéfico para o outro, porque eu preciso olhar primeiro para esse outro que está escutando. Por exemplo, se eu estou dizendo sobre relacionamento sexual, como nascem as crianças, para uma criança de 2 anos, eu preciso contar esta verdade de uma maneira estratégica. Não é à toa que Jesus usou parábolas para nos falar as grandes verdades da vida. Por que ele usou parábola? Porque, além da parábola poder permanecer no tempo, cada um a absorve conforme o seu crescimento, né? A sua condição de entendimento. Então, com as crianças, a gente vai usar parábola também. Então, a gente vai contar de diversas maneiras essa verdade, mas algumas coisas a gente precisa deixar de fora para que daqui a um pouco, com um pouquinho mais de entendimento, a gente possa acrescentar, né? Então, não contar a verdade, contar meia verdade, omitir a verdade, tem perigo, né? Do outro poder se sentir traído e com razão. Então, eu diria que, assim, em primeira instância, assim, para início de conversa, verdade precisa de permanência, mentira rompe com qualquer permanência e continuidade. Embora nós saibamos que a mentira ela seja considerada socialmente como algo feio e até condenado aí pelas religiões que dizem que é pecado a mentira e tal, a maioria de nós mente em algum momento da vida. Por quê? Olha, e tem vários níveis de mentira. A gente mente sim, e a gente mente de muitos jeitos. Quando alguém que a gente não quer falar no telefone liga para nossa casa, a gente diz, olha, diz que eu não estou, diz que eu estou tomando banho. Isso é mentira, né? Porque a verdade precisa de coerência, não está coerente, né? Toda vez que há uma incoerência é uma mentira. Então, não estou sendo bonzinho quando faço isso, vamos dizer assim, né? E aí, nesse caso que você citou, Ana, desculpa te interromper, mas aí os nossos filhos que presenciam essa nossa atitude... Acha normal, aprende que é normal. E para os mesmos nós dizemos, não pode mentir, mentir é feio. Exatamente. De repente existe aí a contradição. Nossa, e aí ele vai para a escola e repete o movimento. Mãe, eu não vou fazer prova hoje, vou dizer para a professora que eu fiquei doente. E ele não está doente, ele não quis estudar. E aí você vai dizer para ele, não, você precisa dizer para a professora que você não estudou, meu filho. Né? Então, como é que você pode esperar que ele cumpra com isso se você também não está cumprindo, né, com ele? Isso é muito interessante. Como é que a gente pode usar 2 pesos e 2 medidas? Então, você sai do supermercado, por exemplo, e recebeu um troco maior, seu filho presenciou. Mãe, o troco veio maior, então a gente não conta nada para ninguém, né, mãe? Vamos para casa. Quem errou foi o caixa, não foi a gente, né? Você, como responsável, não, nós precisamos voltar lá. Porque isso vai trazer prejuízo para o caixa, ele vai ter que prestar contas disso. 10 centavos que seja. Porque essa verdade que você está ensinando ao seu filho a contar, através da sua ação, ele vai repetir esse movimento para frente. Então, tudo que a gente faz é sempre em rede, é em teia. O que a gente faz com o filho, ele vai fazer com os outros à frente. Se não raro com você mesmo, ele vai mentir para você. Deixa eu chegar na adolescência então, né? Como é difícil para os filhos
dizer a verdade para a gente. Agora, existe algum tipo de mentira que é, digamos, aceitável? Aceitável, cada caso é um caso, né? Mas eu diria que não acredito que uma mentira traga benefício. Essa mentira que a gente chama de mentirinha branca, né? No livro Vida Feliz, eu sou um livro do capítulo. A Joana de Anjos fala sobre essa mentira branca que parece que não causa mal nenhum, né? Mas causa sim, por exemplo, paciente terminal, né? Você deve dizer para o paciente terminal que está nos últimos dias da sua vida? Eu creio que sim. Para que ele tenha o livre-arbítrio de fazer o que quiser com os seus últimos dias de vida. Que ele possa se despedir, que ele possa pedir perdão, ou que ele possa se arrepender, ou que ele possa até se revoltar. Nós temos o direito de saber dos nossos médicos o que a gente tem de direito daqui para frente e dos nossos familiares, né? Então, enganar um paciente, enganar uma pessoa que vai morrer daqui a horas, não importa, é importante, muito importante que ela saiba o que está acontecendo com ela, é direito de todos nós. Isso, né? Então, a princípio, eu creio assim, nenhuma mentira é aceitável, porque assim, quem não é fiel no mínimo, como é que vai ser fiel no máximo? Né? Se eu não consigo ser verdadeiro no pequeno, nas pequenas situações, como é que eu posso esperar de mim conseguir sustentar a verdade nas situações graves da minha vida? Mas há uma mentira importante que acontece com o ser humano, que são as ilusões, é a mentira que a gente conta pra gente, essa eu acho a pior. Porque quando a gente mente para o outro, a gente vai saber com aquilo, de repente o outro descobre a verdade e tal, mas a mentira que a gente conta pra gente é muito sério, gente. E a gente acredita muito, a gente né? acredita de verdade, né? Eu converso com pessoas que fazem dieta, como é sério isso, né? Não, eu não comi nada, eu como pouco, você vai ver o prato tem né, uma intensidade, né, de alimentos impressionante, né? Mas para ele, aquilo não é daquele jeito. Então, eu queria acrescentar isso na nossa reflexão. A verdade, uma mentira, tem a ver com o modo de ver as coisas. O modo como eu olho as coisas também interfere. Então, como eu vou classificar uma situação, se aquilo é muito ou pouco, se aquilo é pequeno ou grande, o que pode ser grande para mim, para você pode ser pequeno. Então, o que pode ser para mim uma coisa inaceitável, para você pode ser aceitável. Por quê? Nós temos diferentes evoluções morais aqui na Terra, nós estamos numa faixa evolutiva, aqui tem vários graus, né? Então, às vezes, uma pessoa é muito severa no que diz respeito a contar a verdade máxima e absoluta, nos seus mínimos detalhes, e outro já não é tanto. Então, o modo de ver as coisas influencia também naquilo que eu vou dizer. Então, o que para mim pode ser um prato muito grande, eu estou dizendo para você que eu como muito ou pouco, vai depender dessa minha experiência. De repente é grande para você e para mim não. Não é. E aí eu estou achando que você está mentindo, não é? Então, isso também tem que dar a nossa reflexão. Eu posso considerar que você está mentindo porque você está dizendo isso, na verdade não é, para você que não é daquele jeito. Então, eu também preciso olhar isso. A forma como se vê. A forma como você vê aquilo. Então, assim, atendimento fraterno, isso é muito importante. Você precisa entender como o outro vê. Quando as pessoas também estão sob adoecimentos mentais de grande porte, né? Estou falando aqui das esquizofrenias, das pessoas delirantes, é uma verdade mesmo para ela, real e concreta, que tem alguém perseguindo, que tem alguém fazendo mal para ela, aquilo é verdadeiro. Então eu preciso, junto com ela, acreditar naquela verdade. Não precisa eu acreditar daquele jeito, mas entendendo que ele tem algum motivo pelo qual precisa acreditar aquilo daquela maneira. E se eu for contrário a ele, de frente, em vez de ajudar, eu vou complicar, vou atrapalhar. Então eu preciso acreditar junto com ele, para junto com ele caminhar para outra verdade. Por exemplo, quando a gente está numa mesa mediúnica e aquele espírito que vem conversar não sabe que desencarnou. Eu não posso dizer essa verdade assim, de sopetão. De sopetão. Eu preciso junto com ele, e descobrindo junto com ele que está desencarnado. Então aí não é que eu estou mentindo, eu estou junto com ele, desvelando essa verdade no tempo e na maneira que ele pode escutar e perceber. Muito bem. Nós estamos conversando aí sobre essas questões de verdades e mentiras. Nós vamos para um breve intervalo, mas retornamos daqui a pouquinho. Fique aí. Olá! Visite a Feira de Livros Espíritas na Praça dos Bandeirantes, em Goiânia, de 2 a 6 de setembro, das 8 às 18 horas. Livros promocionais a partir de R$ 3,00. Informações: www.feego.org.br.
Realização: Federação Espírita do Estado de Goiás. Estamos de volta conversando com Ana Tereza, nossa amiga psicóloga que veio do Rio de Janeiro, e estamos falando hoje sobre a mentira. Ana, quando nós falamos algo que mesmo sendo mentira, nós repetimos, acreditando que seja uma verdade, isso é menos condenável? Acho que não. Continua tão condenável quanto, porque a mentira ela permaneceu. O que eu acho grave é que de tanto repetir você mesmo já está acreditando, então já virou verdade para você. Então é muito sério quando a gente, ao repetir uma mentira tantas vezes, aquilo se tornou real para mim, verdadeiro para mim, e mesmo quando o meu melhor amigo, senta juntinho de mim para poder mostrar que não é bem aquele o caminho, que eu não estou olhando bem e tal, e eu começo a entender aquilo como ofensa, o que está contra mim, então a situação está muito grave mesmo, Então no livro dos Médiuns, capítulo 23, quando Kardec mostra os sinais de obsessão, esse é um dos sinais. Os espíritos obsessores afastam as pessoas que poderiam abrir os nossos olhos para a verdade. Então a gente está mergulhado no mar de mentira. Tem que ter muito cuidado com isso. Quando você não consegue suportar, ouvir o que seus amigos estão te dizendo, tem alguma coisa ali. Você precisa refletir. E aí sobre a reflexão também queria dizer assim, há grandes mentiras que a gente acredita porque tem quórum. Porque muitos estão dizendo, então isso quer dizer verdade. Isso não é um critério de verdade. Quantidade de pessoas dizendo a mesma coisa. Por exemplo, Jesus quando começou a falar, ele era um falando. E nem por isso deixou de ser verdadeiro. Então, por exemplo, na época do nazismo, em que tinham grandes números de pessoas pensando ao mesmo tempo sobre a mesma coisa, que não era uma verdade. Que teriam que buscar uma raça pura. Então, grandes crimes são cometidos em nome de verdades, aspas, porque tem quórum. Então, cuidado com essas verdades que são veiculadas, porque muitas pessoas estão dizendo a mesma coisa. Por exemplo, todo mundo faz isso, então isso é bom. Todo mundo faz isso, qual é o problema? Se todo mundo é corrupto, qual é o problema? Se todo mundo mente, qual é o problema? Se todo mundo leva uma porcentagem aqui, qual é o problema? Então, essa pergunta, qual é o problema, ela mesma já é um problema. Porque isso é a gente tentando racionalizar que a gente está mentindo, a gente não suporta, e justificar um comportamento lesivo. Olha só. Então a gente vai procurando aliados, numa mentira para ela virar verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Calúnia, por exemplo, é isso. Você vai contando uma mentira de um para o outro, quando você já ganhou quórum, já ganhou estatuto de verdade. E quando a gente fala aí da calúnia, muitas vezes eu invento algo sobre alguém, muitas vezes até com a intuição de prejudicá-lo, mas sem medir as consequências. E isso pode, às vezes, destruir a vida do outro. E quais são as consequências para esse mentiroso? Olha só, tem uma filósofa existencialista chamada Hannah Arendt, que ela diz que as nossas ações são irreversíveis e imprevisíveis. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente propaga e tal, não tem mais como voltar atrás. Você pode até pedir perdão, você pode pedir desculpa, mas aquele ato ele não volta no tempo para você refazer de um outro jeito. A gente pode recomeçar deste ponto e tendo que saber com as consequências. E as consequências elas são imprevisíveis, ou seja, a gente não tem mesmo como calcular as consequências das nossas ações. A gente prevê até um certo tempo de desdobramento, a gente não consegue perceber todos os desdobramentos das nossas ações. Por exemplo, imagina aqui uma coisa tão linda que é quando a gente fica grávida, a gente vai ter um filho, aquela alegria danada. Mas a gente não sabe o que vai ser a convivência com aquele espírito. A gente não sabe que desdobramentos virão daquela escolha que eu fiz de ser mãe. Mas eu tenho até um pedacinho e a gente investe nesse pedaço e esse investimento segue o seguinte. Então as nossas ações são mesmo imprevisíveis e irreversíveis. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Porque mesmo não tendo a intenção total de prejudicar um grupo, eu quero só prejudicar aquele que eu tenho ciúme, inveja ou raiva, e crio uma pequena mentirinha que enquanto um conto, aumenta um ponto. Essa pequena mentirinha vai virando mentirinha média e fica um mentirão. E mesmo que ninguém saiba que foi você que começou, você sabe.
E aí a sua consciência... Você sabe, né? Diz o Sócrates que ele prefere estar em desacordo com uma multidão do que em desacordo consigo mesmo. É isso, porque aí a gente se sente culpado. Para libertar a gente dessa culpa, gente, é um trabalho tão grande, era muito mais fácil mentir. Evitar. Bom, nós vamos novamente para um breve intervalo e no próximo bloco vamos aprender como lidar com os mentirosos. Mas antes, assista Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde. Voltamos já. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Em muitas Bíblias está escrito assim: o último julgamento. E segue o que está, o ensino que Jesus deixou. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, se assentará no trono da sua glória e reunirão na sua presença todas as nações. E ele separará as ovelhas dos bodes e haverá um julgamento. Quando Jesus vier em sua glória, para nós o que quer dizer isso? Jesus vier em sua glória. Porque há muita gente que imagina que Jesus virá se jaquitando, Jesus virá com empáfia, abre os céus e ele desce com todos os anjos e aí vai mostrar a força do seu poder, a força da sua bondade. Soa diferente, soa esquisito. Não dá para entender Jesus orgulhoso, se jaquitando, fazendo os seus anjos humilhar um bando de derrotados, porque todo aquele que usa a sua inferioridade já está derrotado por si mesmo. Não precisa que Jesus venha. É preciso que a gente resgate um pouco os ensinamentos de Jesus aí nessa passagem. Temos que tirar da nossa cabeça um julgamento de Jesus assintoso, submetendo as pessoas. Quando Jesus vier em sua glória, no texto grego, porque glória foi a tradução para o português, no texto grego está a palavra doxa, que quer dizer doutrina, palavra. Então, quando Jesus vier em sua doutrina, em sua palavra, o que se quis dizer com isso? Jesus está dizendo que chegará um tempo em que a palavra dele, a doutrina dele será geral. Aliás, numa mensagem recente, Bezerra de Menezes nos diz que o planeta está adentrando um período em que a ciência, em que os homens, em que todos se entenderão, se descobrirão como espíritos vivenciando uma experiência das muitas experiências reencarnatórias. Teremos a certeza de que somos espíritos, teremos a certeza de que estamos vivenciando uma experiência reencarnatória. Nesse momento, a palavra do Cristo estará com todos. Não será o Cristo que virá submeter-nos a todos, principalmente àqueles que não o seguem, mas sim todos nós. A humanidade inteira se colocará de pé com os ensinamentos da doutrina, da palavra do Cristo. O Evangelho responde.
Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Olá, visite a Feira de Livros Espíritas na Praça dos Bandeirantes, em Goiânia, de 2 a 6 de setembro, das 8 às 18 horas. Livros promocionais a partir de R$ 3. Informações www.feego.org.br. Realização: Federação Espírita do Estado de Goiás. Estamos de volta com o nosso bate-papo muito agradável com a Ana Tereza, falando aí sobre a mentira, esse hábito terrível que tantos de nós temos. Ana Tereza, nós às vezes aprendemos a identificar pessoas que mentem. Como lidar com esse mentiroso? Em primeiro lugar, pensa assim, não é pessoal, não é com você só que ele é mentiroso. Então, ele já está num adoecimento, já que a gente chama de mentira patológica, ele já está adoecido e muito bem acompanhado de espíritos mentirosos também, né? Que coadunam com aquela faixa vibratória, que o incentivam. E aí é legal a gente olhar assim, ele não foi mentiroso de repente, teve um momento em que ele derrapou e fez essa escolha, que me parece que é a escolha do medo que a gente tem de enfrentar a verdade, né? O mentiroso grande, ele começou mentiroso pequenininho, e ninguém disse para ele, ninguém o alertou, ou ninguém percebeu, ou ele não pôde escutar, alguma coisa aconteceu, então é preciso compaixão. Aí você sai da esfera da raiva e vai para a compaixão, mas não é de concordância, né? Mas a compaixão ajuda a gente a sair do lugar de julgador para ser aquele que pode, quem sabe, o primeiro que possa ajudá-lo a sair dessa história, né? Porque diz o Livro dos Espíritos, nós também estamos colaborando, na pergunta 132, nós estamos colaborando com o progresso dos nossos companheiros que estão na Terra. Então a gente pode ajudar o mentiroso, a gente pode não salvar ele de vez, mas pode começar a ajudar. Então a primeira coisa, não adianta você confrontar ele com a verdade. Ele vai contar uma outra mentira para resolver aquilo, não vai se afastar de você. Então foi um desserviço isso, né? Então a gente não deve atacar de frente uma ilusão. A gente precisa encontrar meios indiretos para que essa ilusão possa se desfazer aos poucos. Então você vai mostrando com ele no pequeno aquilo, e mostrando que você o aceita, mesmo assim. Então nessa aceitação, né, devagarzinho, vou dar um exemplo assim, que é muito difícil para os pais, por exemplo, quando o filho rouba, e mente, diz que não roubou. Está todo mundo doido na casa procurando dinheiro, a gente sabe que foi o filho que roubou. E quando você diz, meu filho, eu sei que você roubou, eu falo, não foi, pai, não é e tal. Como é difícil para a gente sustentar aquilo. Então não adianta dizer para ele isso. Eu primeiro preciso o quê? Reafirmar com ele o meu amor. Que eu amo, que eu entendo que deve ter tido razões para aquilo, que eu vou estar aguardando quando ele puder me contar essa verdade. Então eu tenho que investir em outro caminho. O confronto direto, ele é de pouca, e a ameaça também. Não vai resolver. A ameaça não resolve. Eu preciso fazer parcerias com ele. Mas firmeza, né? É a firmeza que vai ganhar. Então, quando a gente, por exemplo, está doutrinando um espírito na mesa mediúnica, o que faz um espírito respeitar a nossa palavra é a nossa autoridade moral. A mesma coisa um filho que mente, é a sua autoridade moral que vai, aos poucos, ajudando esse filho a reencontrar o caminho na verdade, no bem-estar. Mas não toma como pessoal, assim, ele quer me destruir, quer me arrasar, aí você já perdeu o terreno, né? Enfraquece. E muitas vezes nós convivemos com pessoas que em conversas aqui com você te fazem certas afirmações, combinam algo. Isso é muito comum em ambiente de trabalho, né? Você combinou com um colega, combinamos, vamos fazer de tal forma e tal, e de repente alguma coisa ali na frente deu errado. Aí quando você procura a pessoa, ela diz assim, não, eu nem sabia, fulano nem falou comigo, não combinamos nada e tal. Isso seria também uma fuga da responsabilidade? Pode ser uma fuga da responsabilidade, mas pode também ter sido uma falha na comunicação.
Às vezes a gente combina mal as coisas, né? A gente combina meio mais ou menos. E para uma pessoa um pouco mais rígida, o mais ou menos já é tudo, né? Então o que para mim ficou mais ou menos, mas eu não me comprometi tanto, para alguém que é um pouco mais rígido, você já acertou, é isso mesmo, já estou em casa esperando você com o almoço. E eu só falei que eu ia dar uma passadinha na sua casa. Ela já entendeu que é almoço com sobremesa, com café, tem frustração, decepção. Então, assim, tem casos e casos, mas eu diria assim, ao combinar as coisas, é legal de deixar as coisas bem combinadas, né? Por exemplo, em casa espírita isso acontece muito em trabalho de grupo. Não, deixa que eu faço, não, tá bom, a gente faz sim. Então, a gente faz sim, nós vamos dar conta, a gente vai resolver. Isso é ninguém. Esse todo mundo é ninguém. E aí cada um espera pelo Todo outro. mundo está esperando e a coisa não aconteceu e fica todo mundo magoado entre si. Então, na hora da reunião de planejamento, então quem vai fazer a prece, quem vai trazer o lápis de cor, quem é que vai chegar antes? Não, mas se todo mundo faz, não, gente, vamos botar aqui no papel? E a gente manda por e-mail para todos nós e fica ajustado assim. Isso não é fiscalização, isso é um acordo entre irmãos, né? É muito justo que todo mundo tenha o seu papel definido, assim ninguém magoa ninguém. Então, eu acho que para melhorar esse clima é comunicação aberta, combinações abertas, acho que é bacana. Facilita. E a gente consegue identificar pela expressão corporal quando uma pessoa está mentindo? O primeiro sinal é não olhar no olho. O olho é a janela da alma. Você faz uma pergunta para o seu filho, ele abaixa o olho e você já começa a desconfiar da resposta. Eu desconfio. Quando olhou para mim, já estou desconfiando. Porque é interessante isso, o olho é a janela da alma mesmo, né? Quanto mais íntima é uma relação, mais facilidade a gente tem de olhar nos olhos por mais tempo. Então, para os entes queridos, se há alguém que mente de uma maneira frequente e ainda te olhar nos olhos, essa pessoa está muito grave, mais do que você possa imaginar. Porque é impossível a gente resistir ao olhar e sustentar uma mentira. Vocês podem ver, assim, quando na televisão alguém é pego e entra no camburão, a primeira coisa que eles fazem é botar uma coisa na cabeça, né? É assim, para não ser reconhecido, para não ser visto. Porque a gente está exposto quando a gente olha. Então, eu acho que o primeiro sinal é esse. Mas para quem joga pôquer, que já treinou um olhar plástico envidraçado, então eu acho que é um olhar endurecido, tem alguma outra coisa que denuncia, batimento cardíaco, falar rápido, querer certa situação rápido, né? Falar entre os dentes. Então, essas pequenas dicas são dicas, mas não são também verdades absolutas, viu, gente? E não se esqueçam que toda verdade é relativa. Tem que se ter bom senso. Tem, bom senso. Bom, nós estamos já chegando próximo do final do nosso programa e nós sabemos que às vezes as mentiras elas trazem essas consequências graves, como nós já falamos, e que podem muitas vezes implicar até em problemas jurídicos para o mentiroso, não é? Qual é o recado que você deixa para essas pessoas, que de repente resvalam o tempo inteiro numa mentirinha aqui e outra ali? Um alerta para eles. Então, eu gostaria de incentivar você a treinar a verdade nas coisas pequenininhas, primeiro para com você mesmo. Não se permitir se enrolar, a gente faz demais isso, até com conta bancária a gente faz isso, né? A gente mente para a gente, né? Que não tem problema nenhum gastar um pouco mais, porque depois eu fiquei enrolado com juros, cheque especial e tal. Então prestar atenção a essa falta de fidelidade a você nos pequenos atos. Não faz mal comer esse docinho aqui, não faz mal esse atraso aqui, não faz mal. Quando a gente abre muitas concessões, depois o caminho de volta é mais difícil, né? Então, o alerta que eu daria, não existe ato sem consequência. E a consequência é do tamanho do ato, gente. E às vezes a consequência toma uma dimensão maior porque atinge outras pessoas além de nós mesmos, né? Então, às vezes, uma pequena mentira que eu fui tão desatento pode me trazer muitos anos de arrependimento. Então, cuidado, com esses pequenos momentos em que a gente não reflete muito bem qual a melhor decisão para tomar. Muito bom. Ana, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Foi muito bom, realmente. Muito obrigada a vocês também, ao público. Agradecemos a você que está sempre conosco, nos acompanhando. Fiquem com Deus e até a próxima semana.